Bom dia, sexto ano, tudo bem, turma? Nesta aula eu quero começar aí fazendo com vocês a correção da tarefa de ontem de vocês, né? Que é a nossa apostila de matemática aqui na página do número 14. Então eu pedi que vocês fizessem aí o exercício número 2, né? Então agora eu vou fazer com vocês a correção. Acompanhem na apostila de vocês, então, na página do número 14. Então aqui no exercício 2, né? Considerando que uma caixa contenha 90 lápis, complete o quadro. Então, esse primeiro exemplo aqui eu fiz com vocês, né, na nossa Meet. Mas eu quero mostrar novamente para vocês. Então, olha só, aqui nós temos a fração 2/3 e é para colocar aqui qual que é a representação gráfica dessa fração. Então, quer dizer que o 1 inteiro ele foi dividido em 3 partes iguais, que é o denominador, né? Então, olha só, aqui nesse caso foi feito um retângulo, mas poderia ser um círculo, poderia ser qualquer outra figura, né? E aí, dessas 3 partes iguais que foram divididas, 2 foram tomadas, né? Então, olha só, foi pintado aqui 2 partes iguais. E aí, qual que é a quantidade de lápis que eu vou ter aqui? Então, olha, considerando que a caixa contenha 90 lápis. Então, quer dizer que foi pegado 90 e dividido por 3. 90 divididos por 3 é igual a 30. Então, quer dizer que cada parte aqui tem 30 lápis. Então, 30 mais 30, 60. Agora, aqui, na outra situação, né? A fração que nós temos é 6 nonos. Então, quer dizer que esse inteiro ele foi dividido em 9 partes iguais. Então, aqui foi representado com esse retângulo, onde ele foi dividido em 9 partes iguais. Aqui o numerador é 6, então quer dizer que dessas 9 partes iguais, 6 foram tomadas. Então, por isso, 6 foi pintado aqui, 6 partes, né? E aí, qual que é a quantidade de lápis? Então, aqui é a mesma coisa, né? 90 eu vou dividir pelo denominador, 90 divididos por 9 é igual a 10. Foram pintadas 6 partes iguais, então 6 vezes 10, 60. Então, tem aqui 60 lápis. O terceiro caso, aqui a fração que nós temos é 2/5. Então, quer dizer que esses 90 lápis aqui, eles foram divididos em 5 partes iguais. Então, aqui foi representado com 5 partes divididos em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, 2 foram tomadas, que é o numerador. Então, foi pintado 2 partes aqui. E agora, essa quantidade representa quanto? Então, olha só, aqui, ó, 90 divididos por 5 vezes 2 é igual a 36. Por que 36? Porque aqui 90 divididos por 5 é igual a 18. E daí 18 vezes 2 é 36, né? Ou seja, 90 dividido por 5, que foi dividido em 5 partes iguais, é 18. Então, cada parte aqui tem 18 lápis. 18 mais 18, 36. Aqui, né, a última situação, nós temos a fração 4/6. Então, o inteiro, né, a caixa com 90 lápis, foi dividido em 6 partes iguais, como aqui está representado. Dessas 6 partes iguais, 4 delas foram tomadas, né? Igual aqui ficou no desenho. E aí, qual que é a quantidade de lápis? Então, olha só, 90 divididos por 6 vezes 4. Por que 60? Porque 90 dividido por 6 é igual a 15. E aí, 15 vezes 4 é igual a 60, né? Então, eu pego o valor total, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico aqui pelo numerador. E aí, logo abaixo, vocês têm uma questão. Que frações indicadas no quadro são equivalentes? Justifique a sua resposta. Então, olha só. A fração 2/3, ela é equivalente à fração 6 nonos, né? Porque se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. E também a fração 4/6, né? Porque se eu pegar aqui essa fração e eu multiplicar por 2, 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, esta fração, esta e essa daqui, elas são aí frações equivalentes.
Seguindo para a questão do número 3, ele nos diz o seguinte: complete as frações com o termo que está faltando para torná-las equivalentes. Então, vocês já fizeram alguns exercícios bem parecidos com esse daqui, né? Na semana passada. Vamos ver aqui, então, a primeira questão, a questão A. Então, nós temos aqui a fração 3 sétimos igual a 12. Aí está faltando aí o denominador, né? Então, olha só, o que foi feito? Foi feito o que com o 3 para ele se tornar 12? Foi feito a multiplicação de 3 vezes 4, que dá 12, né? E aqui embaixo, então, nós vamos fazer a mesma coisa. 7 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 28. Então, o denominador aqui fica 28. Agora, aqui, na questão B, 9 décimos igual, e aí tem só o denominador, que é 80. Então, olha só. O que foi feito com o 10 para ele se tornar 80? Foi multiplicado 10 vezes 8, que vai dar 80. Então, aqui em cima vai ser a mesma coisa. Eu vou multiplicar 9 vezes 8, que vai dar 72. Vamos ver aqui a questão C. Então, olha só. Aqui nós temos essa fração, 24 sobre 150. E aqui nós temos o numerador 4, né? Então, o que eu posso observar? Eu posso observar que para esse 24 se tornar 4, o que foi feito? Foi feita a divisão, né? Olha, do maior para o menor. Então, foi feita a divisão. De quanto? De 24 por 6, né? Porque 24 divididos por 6 é igual a 4. Então, aqui foi feita a mesma coisa. Foi pegado 150 e foi dividido em 6 partes iguais, que ficou quanto? Ficou 25. E aí, na questão D, vocês têm essa fração, 49 sobre 56. E tem esse denominador aqui que ficou 8, né? Então, o que foi feito com o 56 para ele se tornar 8? Foi feita uma divisão, né? Foi feita uma divisão aqui de 56 por 7, né? 56 divididos por 7 é igual a 8. E aí, 49 divididos por 7 fica igual a 7. Então, aqui, vamos completar com esse número 7. Por fim, nós temos o exercício E. Então, olha só, ele tem 3 frações. Então, vamos analisar aqui a do meio, né? 6 sobre 48. Então, o que foi feito com o número 48 para que ele se tornasse 8, né? Foi dividido o número 48 em quantas partes iguais para se tornar 8? Foi dividido por 6, né? Porque 48 divididos por 6 é igual a 8, porque 6 vezes 8 é 48. Então, aqui em cima a mesma coisa, eu vou dividir 6 por 6, que vai dar 1. E agora, analisando aqui, vocês têm apenas o valor do numerador. Então, o que foi feito aí com o número 6 para ele se transformar aí em 8, né? Foi multiplicado 6 vezes alguma coisa? Ou será que foi trabalhado com essa primeira fração? Igual no exercício que vocês tinham na aula de sexta-feira. Foi trabalhado com essa primeira fração, né? Foi pegado essa fração e multiplicado para chegar nesse resultado. Então, foi multiplicado 1 vezes 8, que vai dar 8, e 8 vezes 8, que vai dar 64. Aqui na questão F, vocês têm essa fração, 2 quintos, igual, aqui o numerador, que é 6, falta o denominador. Na última fração tem o denominador e falta o numerador. Então, olha só, o que foi feito com o 2 para ele se tornar 6? Foi feita a multiplicação de 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. Então, aqui embaixo também, 5 vezes 3 vai ser 15. E agora aqui, ó, 24 e 60. Olhem bem essa diferença. Aqui, ó, o que eu faço com o 6 para ele se tornar 24? Eu posso multiplicar 6 vezes 4, que vai dar 24, né? E aí, aqui embaixo, que é 15, 15 vezes 4 é igual a 60. E agora eu quero fazer com vocês também aqui o exercício de número 4 e de número 5, né? Que são os exercícios seguintes aí aos que vocês tinham como tarefa, tá? No exercício 4, ele fala o seguinte: para uma festa foram preparados 25 copos de gelatina, dos quais 10 eram de morango. Na forma irredutível, qual é a fração dos copos de gelatina de morango representam do total? Então, olha só, ali no exercício fala, né, que foram preparados
25 copos de gelatina. Então, 25 é o valor total, né? Então, ele vai aqui embaixo no meu denominador. Aí, 10 eram de morangos, né? Então, desses 25, 10 eram de morangos. E aí, na questão A, ele fala para apresentar a forma irredutível qual das frações do copo de gelatina que foram usadas. Então, é essa a fração total, né? Então, eu vou simplificar ela. Por qual número eu consigo dividir o 10 e o 25? Eu consigo dividir esses dois números aqui por 5, né? Olha só. 10 divididos por 5 vai ser igual a 2. E aí, 25 divididos por 5 é igual a 5. Então, essa é a fração irredutível que representa aí essa quantidade. Aí, aqui na questão B, ele fala o seguinte: elabore uma pergunta envolvendo essa situação e as frações. Depois, passe para um colega para ele responder a questão. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um problema, né, que tem a ver com esse conteúdo em que nós estamos trabalhando, que são as frações. Aí, depois que vocês escreverem esse problema no caderno de vocês, vocês vão mandar a foto dele para algum colega da turma de vocês. E esse colega vai resolver, vai encaminhar para vocês a foto novamente, vocês passam ali para o caderno e colocam do ladinho qual é o nome desse colega que fez, tá? Que resolveu para vocês. Então, vocês vão elaborar um problema, pode ser com simplificação de fração, pode ser com fração equivalente, pode ser com representação gráfica, né? Então, vocês vão elaborar assim, um problema bem legal e aí vão passar para algum colega para que ele resolva, né? E depois vocês registram no caderno aí qual foi esse colega, né, que fez essa questão, ok? No exercício 5 ele fala: determine qual é a forma irredutível dessas frações. Ou seja, eu preciso simplificar as frações, né, de modo que eu não consiga mais aí reduzir elas, né? Porque simplificar eu posso dividir, né, que, ó, um exemplo aqui, ó, 18 e 40. Eu posso dividir esses dois números aqui por 2, só que aí eu não vou deixar essa fração na forma irredutível, né? E eu preciso deixar ela na forma irredutível porque o exercício me pede. Então, olha só. Aqui essa questão A, 18 sobre 40. Então, por qual número que eu posso dividir aqui o 18 e o 40? Eu posso dividir esses dois números aqui por 2. 18 divididos por 2 é igual a 9. 40 divididos por 2 aqui é igual a 20. Eu consigo simplificar mais essa fração? Não, né? Porque aqui o 9 ele é um número ímpar e o 20 é um número par. Então, não existe um número que eu consiga dividir o 9 e o 20. Então, por isso fica assim mesmo. Aqui na questão B, 56 e 64. Por qual número que eu consigo dividir esses dois números aqui? Eu consigo dividir por 8, né? É lá na tabuada do 8 que eu tenho como resultado 56 e 64. 56 divididos por 8 é igual a 7. 64 divididos por 8 é igual a 8, né? E agora eu não consigo simplificar mais, então fica assim mesmo. Aqui na questão C, então olha só, 25 sobre 125. Por qual número eu consigo dividir o 25 e o 125? Então, olha só, eu poderia dividir aqui por 5, né? Só que daí eu não teria uma fração irredutível. Mas vocês podem fazer assim, aí vocês vão dividindo novamente até chegar na fração irredutível. Mas eu observo que eu consigo dividir aqui o 25 e o 125 por 25, né? Olha só, 25 divididos por 25 é igual a 1. E aqui 125 divididos por 5 é igual a 5. Está na forma irredutível, né? Se eu tivesse dividido por 5, eu teria 5 aqui em cima. E aqui 25, eu ia dividir mais uma vez por 5 e chegaria nesse resultado. Aqui na questão D. Na questão D nós temos 15 e 54. Então, 15 e 54 eu consigo dividir por qual número? Eu consigo dividir aqui por 3, né? Olha só, 15 divididos por 3 é igual a 5. E agora aqui, ó, 54 divididos por 3. Então, 5 divididos por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar no 5 vai sobrar 2. Vai baixar aqui o 4. Qual número vezes 3
é igual a 24? É o 8, né? 8 vezes 3 é 24, vai sobrar 0. Então, é 18. Não consigo mais simplificar aqui essa fração, né? Porque 5 é um número ímpar, 18 é um número par. Então, fica assim mesmo. Então, é assim que eu deixo as frações, né? Na forma irredutível, ok? Se vocês tiverem dificuldade na hora de fazer esse exercício da número 4, na questão B, entre em contato comigo que eu vou ajudando vocês, tá? A elaborar um problema e também a passar para o colega, tá bom?